Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vinícius. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vini e eu vou dizer para vocês que só nessa semana eu descobri o real sentido daquela expressão, dinheiro sujo. Puxa vida, se eu soubesse que Vini ia fazer a entrada, eu também tinha feito uma entrada, mas tudo bem. Você não pode deixar passar, né? E vai calhar direitinho que esse episódio vai ser postado na próxima segunda-feira, né? Então os acontecimentos estão bem recentes aí. E nós não estamos sozinhos aqui, nossos queridos ouvintes, nós estamos com um convidado muito especial, professor Alberto Martins, que é professor de História e hoje vai estar com a gente aqui participando dessa resenha sobre a Reforma Protestante, né? A gente está aí no mês de outubro comemorando aí o mês da Reforma Protestante e a gente vai falar um pouquinho de Lutero, a gente vai falar um pouquinho sobre o que Lutero reformaria na Igreja brasileira do século XXI. Professor Alberto, fique à vontade, pode cumprimentar nossos ouvintes. Olá, galera, boa noite. Aqui é o professor Alberto Walter Martins, né? Muito obrigado aí por esse prenome aí, professor. Eu prezo muito, desde menino, né? A gente sempre achava interessante o ser professor. E mais tarde Deus me deu a graça de sê-lo. Muito antes de ser um professor na área secular, eu fui professor de EBD. Sou até hoje professor de EBD, depois de me convertido. Sim, professor de EBD. Mais tarde, por formação acadêmica, vim a ocupar também esse cargo junto com outros professores, pessoas de grande influência, como foi na minha vida, por certo, também na vida de tantas pessoas, porque ninguém chegou aqui sem ter consigo, ou bem perto, um professor, né? Seja dentro da casa com os pais, né? Nessa função pedagógica, conduzindo, e depois na vida secular, aprendendo lá fora aquilo que é necessário para a convivência no meio social. E muito obrigado, porque falava há pouco desse título, professor, mas um outro título que eu acho muito, muito legal, e eu fiquei, de certa forma, sobressaltado, quando o irmão disse que estaria aí também com outro pastor. Eu acho que os dois títulos, eles combinam bem, professor e pastor. Eu, se eu não fosse professor, eu ia me candidatar mediante uma chamada ministerial, se fosse assim, não é? Pastor, que eu acho que é de grande... são os dois pontos, as duas personalidades que conduzem a história humana, esse que leva ao conhecimento e o outro que aguça esse conhecimento espiritual de qual o mundo carece por estar caído, né, no pecado, e carece da graça de Deus para a salvação. E aí está na mão dos pastores e na mente, no coração deles. Muito obrigado por estar participando, viu, Gustavo, com você e o pastor Vinícius, embora eu não o conheça, mas bem atual aí na sua introdução do que é dinheiro sujo. E não é fácil, não. E deve ter muito por aí afora. Quem não tem dinheiro sujo está sujando o céu por aí afora. Então. Muito bom. Estamos aqui nesse episódio especial da Reforma Protestante. A gente vai trocar uma ideia sobre a igreja atual, sobre o que levou Lutero a fazer o movimento que ele liderou, né? Talvez, não sei se era a intenção dele liderar algum movimento, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, já estou aí deixando umas deixas aí. Mas o dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante, que foi esse evento que mudou não só a história da igreja, como do mundo, protagonizado pelo ex-monge católico Martinho Lutero, que, como se conta, né, não se sabe se o quão literal isso ou o quão de lenda que tem nisso, ele pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro do ano de 1517. Eu acho interessante, né, o professor Alberto? Tem muita coisa que se fala do Lutero. Uma vez eu ouvi que
talvez não foi tão literal assim, essa história que ele pregou ali, as 95 teses, né? Mas é uma história que realmente a gente precisa falar dela, porque mudou a história do mundo, né? Não só da igreja. E pra gente começar a falar, queria que você falasse pra nós aí quem foi o Martinho Lutero. Aí depois a gente vai falar do porquê que ele conseguiu fazer essa reforma que outros que vieram antes dele tentaram e não conseguiram. Quem foi o Martinho Lutero, professor? Pois é, o irmão falou aí, o pastor citou, né, o que tem talvez muito de fábula ou em cima dele, porque à medida que a pessoa vai se tornando importante ou ganha grau de importância mediante publicações, o que vai acontecendo? Algumas pessoas vão escrafunchando, né, escavando a vida dessa pessoa para ver o que tem de verdade e o que não tem de verdade ali. E há muitos autores, que há de livros escritos sobre Lutero, é fantástico. E isso por conta deste movimento que nós ficamos chamados no mundo afora da Reforma Protestante, né? Ele deu a bicuda, né? Deu o boom aí na coisa, ele explodiu na questão para trazer à luz, principalmente dos seus alunos lá. Mas eu tenho alguns autores aqui, desculpa fazer menção, eu vou mostrar um livro aqui que eu gosto muito, desde quando já li parte dele e estou relendo algumas partes, fui obrigado a ler, vou apresentar aqui. Se alguém não tem, se conhece, depois pode fazer uso aí, querer comprar, adquirir, não é? Cativo à palavra, essa é uma expressão que ele mesmo vai fazer uso por conta. Mais tarde, alguns vão dizer que é um dos 4 pilares que ele defendia, né? Depois inseriram mais um outro, que nós chamamos de sola, né? E um deles é as Escrituras, sola a Escritura, né? Então, o apego de Lutero à causa vai suscitar exatamente muitas ideias. Tem aqui um outro autor, me permita aqui, né? A gente não está mostrando nenhuma erudição, tá? Os irmãos me perdoem aí, porque é a minha função como professor, então a gente tem que ter mesmo alguma afinidade com livros de leituras, né? Eu tenho aqui do Franz Law, que é um autor também da Sinodal, ele é um alemão, não é? Ele é muito claro em muitas citações de outros autores, e ele faz aqui uma biografia de Lutero, tá bom? Então, ele tem material à vontade de pesquisa lá para poder escrever isso aqui, para poder escrever tal. Então, à medida que a pessoa cresce, ele tem a sua vida, a vida se torna pública. Mas Lutero, você começou citando aí que é um monge, porque é a partir daí que a gente começa a ler sobre Lutero, né? Ele foi um monge agostiniano, mas ele nem sempre, né, foi assim, né? Ou seja, foi criado num subúrbio na Alemanha, em Erfurt, né? E depois o pai dele tinha uma aspiração de querer alguém, um advogado na família, parece que uma tradição antiga. Isso, os estudiosos de história aí vão fechar quando pega aquela família patriarcal. Dentro de uma família deveria ter um advogado, um médico e um padre. Primeiro era um padre, tá bom? Primeira pessoa no grau lá era padre, dado a influência que a igreja exercia na cabeça das pessoas, né? Uma santidade que era enfocada na vida de um padre. Depois ele deveria ser advogado, ser um perito nas leis. E isso era muito buscado também, porque precisava de levantar isso, principalmente na Alemanha, né? E depois o médico. No caso da família de Lutero, o pai dele queria que ele fosse advogado. O pai dele era um arrendatário de uma mina, né, de cobre na Alemanha, e queria que os filhos fossem educados, adquirissem um grau de educação. Lutero, nesse caso, ele queria que fosse advogado. E ele, então, se interessa nessa direção. Ele teve uma criação muito austera, muito difícil, muito pesada, talvez pelo espírito da época, mas disse que o pai dele era muito exigente. Os vários autores vão dizer aqui que o pai dele era muito exigente, muito durão. E na biografia de Lutero, esse Cativo à Palavra, alguém vai suscitar que ele tinha lá alguns traumas, né, algumas depressões, algumas angústias, e que possivelmente fosse oriunda desse formato da educação que ele teve, e ao mesmo tempo aquilo impulsionava ele a ser diferente ou a buscar uma resposta daquelas tremulações da sua mente, do seu coração, por que ele tinha aquilo. Mas era uma pessoa tremendamente dedicada aos estudos, né? Não era um pródigo, né? Não era tão inteligente ou mais inteligente do que todo mundo, não é? Ele diz alguns autores que ele tinha uma certa dificuldade e alguns até oprimiam ele
até alguns colegas também, né, trazendo para hoje aqui, não ser anacrônico, né, um bullying, né, da época, né, fazia aquelas questões. Então, isso trazia para ele também algumas dificuldades. Então, ele teve uma educação muito severa na sua casa, ele estudou em Erfurt, né, até os 16 anos, né, e a partir dali, então, ele até os 16 anos, ele começa a estudar, estuda Direito também, depois ele vai para a faculdade, provavelmente dito. E aos 22 anos, ele se forma em arte. O ensino medieval tinha o Trivium e o Quadrivium. Depois, né, quem estiver nos ouvindo aí, pesquise lá, tá certo? Trivium e o Quadrivium. Eram as disciplinas que eram enfocadas dentro do Trivium, né, da filosofia, da oratória, das artes, e depois vinha para o Quadrivium, a lógica, a matemática, tá aí. Não vamos entrar nesse campo agora. Então, ele aos 22 anos, ele se forma como um mestre em artes, não é? As leis, ele tinha a gramática, ele tinha lá a filosofia, tinha o latim, tá certo? E isso vem dar a ele uma formação muito grande. Ele conta a história que ele tem uma experiência, não é? Ele tem uma experiência espiritual, propriamente dito, não é? Num determinado tempo, lá, num determinado momento, ele enfrenta um temporal, não é? Enfrenta uma angústia num temporal. Raios, trovões, aquilo joga ele por terra, ele tem medo de morrer. Ele sente medo tanto da morte quanto do inferno. Tudo aquilo que ele estudava, e eram os momentos, os temas da religião da época, né? O céu, o inferno, o purgatório, as indulgências, aquelas contemplações aos místicos, né? Então, isso tudo infundia na cabeça dele esse temor do inferno e da morte. E dizem lá, nesse momento, ele tem lá ele toma uma atitude, ele clama lá uma padroeira, a Santa Ana, e que diz que se ele fosse salvo daquele temporal, se ele fosse salvo daquele momento, ele iria dedicar a vida dele ao ministério, né, ao sacerdócio. Então, ele vai fazer a sua inscrição da escola, e aquilo traz um trauma para o pai dele, porque o pai dele queria vê-lo no direito, queria vê-lo advogado, mas ele se decide ali, depois de formado, a ser um monge. Professor, e a dedicar a vida ao celibato. Uma dica para quem não conhece ainda a história de Lutero, o filme, né? Tem o filme de Lutero, que é muito bacana. Ele narra bem esse início do Lutero. O filme começa com ele correndo de uma tempestade, esquivando dos raios ali, prometendo a Santa Ana que ele daria a vida para o ministério. Todos os autores vão falar, né? Justo Gonzalez vai falar, a história da teologia de Justo Gonzalez vai falar, o Carnes vai falar, né? Vai fazer citação também, né, dessa postura de Lutero. Então, realmente, parece que é verídico, né? Dado as citações e quem escreveu, porque ele vai fazer essa narrativa posteriori, vai narrar essa experiência terrível dele, mas ele não escreve sobre isso. Um fato interessante é que os alunos dele, né, quando ele passa a ensinar, principalmente os salmos, né, ele faz um estudo muito longo dos salmos e nas suas prédicas ele fazia esses ensinos, e os alunos deles iam anotando essas questões, essas experiências que ele envolvia dentro da interpretação que ele queria dar também à sua teologia, não é? É interessante, ele nasce em 1483 e vai morrer em 1546, não é? Então, em 1512, ele é doutor em teologia, não é? Em 1513, ele passa a ser professor catedrático e ensinava os salmos, não é? Em 1515, aí vai ter o foco principal dele, não é? Nas leituras dos escritos, né, das escrituras, ele vai se deparar lá com Romanos 1,17, né, que nós bem conhecemos, né, que ele fala, né, não me vergonho do Evangelho de Cristo, e depois vai falar que o justo viverá pela fé, não é? O Evangelho da graça. Então, ele se depara com isso, com esse ponto aí tão forte que vai impactar a sua vida. E ele passa a estudar isso, né? Passa a trabalhar exatamente toda essa condição aí da sua vida espiritual. Interessante que nesses fatos, né, não são fatos tão sequenciados na vida dele, né? Nós não estamos narrando aqui uma sequência. Aliás, é difícil encontrar aqui esses fatos tão sequenciados, a não ser um outro autor que vai tratar
cronologicamente, quando tem aquelas dietas, né, aqueles encontros, então eles vão marcar datas, então tem tempo para poder fazer as perguntas, depois as réplicas, então um escrivão aqui vai sinalizar os dias bem datados desses momentos. Mas então, Lutero, quando passa a estudar isso, ele não vê simplesmente a justiça de Deus como se fosse um juízo final, não é? Aquela justiça de Deus que iria julgar tudo, não é? De vez. Mas ele percebe o seguinte, que a justiça apontaria a santidade de Deus, aquilo que as Escrituras estava trabalhando, né? Mais tarde que vai trabalhar muito a santidade de Deus, é Calvino, né? Então os irmãos já têm aí um linhavo, né, para lá, para ver isso. Mas então Lutero se depara que essa justiça o colocaria numa condição de depender de Deus a resposta pelas suas aflições, pelo seu pecado, que ele se via pecador, né? Então ele passa a comparar aquilo com o seu estilo de vida, de preparação, a vida religiosa, aquela vida muito austera, muito pesada, muito difícil, e cada vez mais com sacrifícios, com orações matinais, né? Orações pela madrugada. Aliás, essa vida austera de um monge, né? Ou de um mosteiro, ela tem todas horas regulares, né? Pela madrugada, orações pela manhã, antes do sol nascer, tinha toda essa movimentação. Eu estou falando isso aqui, agora já não é mais tanto pela leitura. Eu tenho um primo já falecido, que ele, há 3 meses antes de receber o hábito como sacerdote, no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, ele então deixou o sacerdócio, né? Já estava encaminhado. Mas ele fala sobre essas narrativas assim, dele, da vida dele e das exigências do mosteiro, né? Ele era seria um monge beneditino lá no Rio de Janeiro. E então ele fala esse momento de clausura, ele é muito exigido de leitura, de orações, de rezas, não é? E Lutero via naquela prática toda uma insuficiência, não estava resolvendo o seu problema. Aquilo não dava um descanso para a sua alma, não é? Até que, aí agora vem uma questão, né? Até que ele vai a Roma, uma visita a Roma, os seus mentores, ele faz uma visita a negócios a Roma. Aqui não tem mencionado que tipo de negócio, é tratar negócios da igreja. Alguns vão dizer que ele ficou deslumbrado de ver aquela riqueza toda também, né? Tem um outro autor que vai dizer, parece que é de Aquino, né? Que vai fazer uma menção assim, né? Que a igreja era tão rica, mas não via aquilo como fruto, porque lá fora a pobreza era muito maior, não é? Do que aquilo que ele esperava. Mas Lutero, então, entra num choque também de ver aquela ostentação, aquele poderio todo ali. Volta para a sua terra, na Alemanha, e continua lecionando. Mas as suas leituras bíblicas vão fazendo com que ele entenda de perto aquilo que as Escrituras estavam realmente mencionando, aquilo que as Escrituras estavam dando a entender para ele, no caso, pessoalmente, resolver a sua situação, porque a busca dele era pessoal, não tinha a ver com os outros. Naquele momento da história, ele queria resolver o seu problema. Por que ele era assim? Mas à medida que ele vasculhava isso, que ele aprofundava os seus temas e as suas contemplações, suas orações, suas inquirições, né? Diz alguns autores que ele era muito claro na mente, né? Ele era muito, muito incisivo em perguntar e também muito alegre às vezes, mas muito radical, queixo duro, né? Ele ostentava uma radicalidade naquilo que ele buscava e exigia também dos outros. Então, à medida que ele vai localizando para ele uma resposta, ele vai comparando lá fora que a igreja, o meio que ele vivia, o clero que ele vivia e a cúria romana na sua estrutura não praticava aquilo que se pregava, né? Porque viviam em torno de uma tradição, né? Da tradição. Aí que vem o ponto fulcral da coisa, porque segundo a tradição, ela é comparada na Igreja Católica com a Bíblia.
e às vezes tem até mais autoridade do que a Bíblia. Nesse momento da história, é muito pesado porque a Bíblia estava enclausurada. A Bíblia pertencia à clausura, a Bíblia pertencia aos padres, os padres que manuseavam, que manipulavam as Escrituras. O povo não. Então, à medida que Lutero descobre isso, percebe isso, aí parece que ele explode, né? Explode a sua vontade de trabalhar, de levar aquilo avante. Acontece que, nessa ida lá, eles estavam discutindo uma reconstrução, ou a construção, que foi longa, a construção da Santa Sé, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Você pensa bem. Aquilo, então, impacta a cabeça dele, porque eles estavam discutindo os negócios, como eles iam adquirir verbas para fazer aquela construção. E um dos pontos, né, porque os outros pontos aí vai envolver os príncipes, vai envolver os reis, vai envolver os duques, vai envolver aquela estrutura de poder político que estava distribuída na Europa de ponta a ponta, da Alemanha à Espanha, como se diz, né? Da Alemanha à Áustria, à Bélgica, vai pegar tudo isso aí. E um dos pontos chaves ali era a venda de indulgências. Isso, então, implica com Lutero, como é que pode isso? Como é que vou entender? Ele conhecia as indulgências como uma ordem monástica antiga, que era necessário, tal. Mas quando ele se depara com as Escrituras, com o conteúdo das Escrituras, ele passa a julgar o que queria dizer aquelas indulgências, que nada mais era, em cima, junto com as penitências, que eram exigidas também, a vida de santidade, de orações, de rezas, não é? As indulgências implicavam em um lugar no céu. Isso então, tiraria a pessoa do purgatório e daria anos outros fora dali, ou endereçava as pessoas ao céu. Aí ele não entra em crise, não é uma crise, não seria essa palavra, né? Ele conjuga a leitura, a teologia disso e o conteúdo disso com o que a Bíblia estava dizendo. Aí os autores vão dizendo que ele não impacta de uma vez, ele não explode de uma vez. Ele vai aos poucos convencendo seus alunos e alguns colegas, professores da universidade, sobre aquelas questões. E ele vai formando, então, a base. Então, ele age com sabedoria nesse sentido. Ele vai formando essa base ali até ele poder tomar frente ao que ele precisava. Até o dia que alguém, né, um monge também chamado Johann Testel, né, João Testel, conhecido assim, né, publica isso, né, publica essa venda de indulgências. E aquilo vai para todo lado da Europa. Quando Lutero toma conta disso, aí ele faz um tratado. Ele se debruça em cima daquilo e passa a conjugar, não é? Se vocês quiserem, né? Aliás, isso aí já está. Hoje a internet favorece isso. A gente tem documentos da igreja, um outro livro também de história. Então tem lá as 95 teses. Então, dia 31 de outubro, eu fui até pesquisar que dia que deu da semana, foi no sábado. Eu fui lá no Google, tá? Porque dia está lá 21, mas não deu por assim. Então, fui fazendo as contas lá, não consegui. Então, disse que deu num sábado. Então, né? já sabe, ele fixa na professor. Conta. Então, já sabe que ele não é adventista, né? Que ele foi lá no sábado, então já está excluído. Também, né? Dia 31/10, ele afixa lá na porta do castelo de Wittenberg, né? Essa uma defesa, né? Uma defesa teológica em cima daquilo, acusando as inverdades, né? Não sei se esse termo seria inverdade, né? Interessante. Por aí afora de... Eu ouvi um estudioso de Lutero uma vez dizer que essa prática de você afixar suas teses, né, em público, como Lutero fez, ele estava propondo um debate mesmo, né? Ele não estava querendo ser o dono da verdade, impor, não, ele quis chamar a igreja para um debate, né? Exatamente, é isso que ele faz. Ou seja, ele faz porque era um costume da época, quem faz faculdade aí, né, ainda hoje, né, quando algumas pessoas querem, vai lá no mural e prega lá alguma coisa para provocar e querer saber alguma coisa, né, ou provocar para um assunto, ou convidar para um assunto. Lutero faz isso, afixa lá, convidando quem quisesse discutir mediante as Escrituras. Ele é muito incisivo nisso, ele não abre mão
não é? Se quiser argumentar mediante as Escrituras, porque isso faria dele, daria a ele a oportunidade de esclarecer a quem fosse. Interessante que as pessoas não vão, ninguém atende o comando. Isso foi sábado, parece que foi pela manhã cedinho, né? Então, de repente, os alunos que circundavam ali, a praça, então, mas ninguém dá conta. No dia 1º de novembro, que é dia chamado de Todos os Santos, né, no calendário católico, dia 12 é dia dos mortos, mas dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Diz que Melanchthon pega isso e manda imprimir. E no dia 1º, aquilo se distribui. A partir daquele dia 1º, a coisa distribui, tanto ali em Erfurt, né? em Wittenberg, e vai, por onde fosse possível, a defesa ali, a crítica que Lutero estava fazendo, em cima daquelas teses, das indulgências, aquilo então vai se tornar de conhecimento público. E ele publica em alemão, porque o latim era restritivo à igreja, até hoje não é? Muito restrito lá. Então, quando ele manda publicar, mas publica em alemão. Então, ele favorece aos leitores dele, aos demais leitores, um discurso no vernáculo, e não numa linguagem simplesmente restritiva a monges e clérigos e a cúria romana, né? Que seria o latim. Mais tarde, um debate dele com Eck, um outro monge, não o Johann Eck, que vai disputar com ele uma questão teológica, mas ele vai exigir dele uma declaração também em latim. Bom, a gente já viu aí um pouco da história do Lutero, né, de sua formação e como ele conseguiu iniciar esse movimento, né, que resultou nessa que nós conhecemos hoje como uma reforma protestante. E eu queria perguntar para o professor Alberto por que o Lutero conseguiu ir adiante com todas essas ideias, né? E outros antes dele não conseguiram, como o John Hus, que foi queimado vivo, né? E muitos outros também que tiveram o seu destino na fogueira, né? Então, jogaram no Rio ainda. Isso. E o John Hus, ele é muito interessante, né? Que outro a gente não sabe da veracidade desse fato não, né? Do que é dito, que quando ele estava sendo queimado, ele disse que hoje vocês queimam um pato, né? Mas no futuro vai vir um cisne, né? E o pessoal fala, olha, ele estava fazendo uma profecia, né? Que Hus quer dizer pato, né? E o cisne foi o Lutero, né? Futuramente aí, alguns anos depois. Então, por que o Lutero consegue essa façanha de levar à frente as ideias da reforma e esses pré-reformadores não conseguiram? Pois essa pergunta é intrigante e a leitura que a gente faz quando se lê fatos, né? Não vou dizer de biografias, porque tem um autor aqui que vai dizer que Lutero teve esse autor aqui, o Hans, ele vai dizer que Lutero tem uma biografia muito curta, muito pequena. Ele o que ele escreveu sobre si é muito pequeno. Os que estudam, os historiadores que vão fazer pesquisa sobre ele, além de se deparar com essa biografia pequena que ele faz, pouca citação, o que se tem são citações mais sobre Lutero, né? Seus discursos, sua teologia, e lá também suas pregações, seus livros, dezenas de livros que ele escreve, não escreve um só, tem muitos livros, não é? Pois é, mas tem uma coisa interessante dentro dessa pergunta, por que Lutero fez o que fez e outros não fizeram? Eu vou pegar uma frase que a gente já ouviu falar por aí afora, eu não sei quem falou, mas assim, né? Você precisa ser gente do seu tempo. Me lembro lá do meu sogro, quando pastor, ele citava alguém, não é? Um outro autor falando assim, né? Que para pegar o evangelho você tem que ter o jornal do dia em uma das mãos e as escrituras ou a Bíblia na outra mão. Então, com isso você está então fazendo ali, você tem campo aberto para você pregar. Então, Lutero, embora não tinha na mão o jornal do dia, mas era um homem do seu tempo. Ele observava, conhecia isso tudo. Eu tenho aqui uma citação, vou fazer aqui uma citação do Alegria Soberana, né, do John Piper, quando ele fala de Lutero. Então, lá na página 11, ele vai citar sobre John Hus. Como tem tantos historiadores que mencionam essa frase de John Hus, então, dá cunho de veracidade no fato. Então, quando inquirido, lá em 1531,
quando Lutero é inquirido sobre essa questão, por que ele estava levando aquilo avante, o autor Eiko Obermann vai citar assim, abro aspas aqui, né, que é a citação de Lutero. John Huss profetizou sobre mim, quando escreveu na prisão na Boêmia. Eles irão agora assar um ganso, pois Huss significa ganso. Mas após 100 anos, eles irão escutar um cisne cantando. A estes eles terão de tolerar, e assim haverá de continuar, se isto agradar a Deus. Então, veja bem, quando alguém percebe o seu tempo, o seu momento, então é preciso nós entendermos isso. Uma vida com propósito, né? Pensando lá aquele título de livros, né? Então, perceber a vida com propósito, com projeto de Deus, alguma coisa que leva avante. Quando você vê lá Jonathan Edwards tratando esse cunho da emoção, ele fala o seguinte, que a fé tem que produzir alguma coisa. Aí parece aqui, ele entra num ponto, eu não vou dizer aqui, fica aí para vocês que são pastores, né, discutir isso na minha área, mas dizem alguns que Lutero não gostava. Tem aqui o autor dizendo que o Lutero não gostava de Tiago. Mas quando Tiago faz essa comparação de fé e obras, mas ele vai entender que fé e obras significa que o objeto da fé são as obras. As obras é que caracteriza a fé. Porque a fé, no seu sentido pleno, ela é abstrata. É algo que você crê, que você anda atrás daquilo. Mas aquilo que você faz consubstancia aquilo que você crê. Então, Lutero é um homem do seu tempo nesse circuito, nessa condição de perceber o seu tempo e momento. Então, portanto, à medida que ele... Não era um querer dele, simplesmente, não, eu vou fazer uma reforma. É que à medida que as coisas iam conduzindo, e nós agora vamos... A gente que vê sobre planos e propósitos, vontade de Deus na vida de alguém, então nós podemos muito bem dizer que Deus conduz realmente, está no controle da história, que Deus é quem dá rumo à história, e Deus é quem orienta se você não que ele, eu não acredito isso, desculpa os irmãos aí, ser enfático aqui, né? Deus vai dizer o que eu devo ou não devo fazer nesse sentido da minha vontade. Eu tento equilibrar esse ramo da teologia aí que vocês gostam de discutir, pastores, né? Arminianismo e... Eu não gosto não, o Vinícius gosta, eu nem gosto de chegar muito perto desse negócio aí. Isso é de comer? Mas, de comer? Com rosquinha madura, você gostou desse negócio aí? Não, é um tema legal, eu gosto de ouvir as pessoas discutirem sobre isso, eu aprendo muito. Mas veja bem, Lutero então tem isso, ele percebeu que era o momento dele fazer. Aquilo estava nas mãos dele, não era por acaso. Não é? Porque ele via a vontade de Deus declarada nas Escrituras. Se ele entendia que lendo as Escrituras fala consigo, quer dizer que há uma suficiência nas Escrituras de falar. Então é perceber o seu tempo, o seu momento e avançar. E nós vamos entender isso na vida dele muito claro, não é? Ele vai passo a passo e ele vai dizer que tinha muita coisa por fazer, não é? Passo a passo, e até chegar a um ponto. Eu esqueci de marcar aqui no livro, num dos livros aqui, eu vou fazer uma citação parafraseada, desconexada, né? Não tem um segmento aqui naquilo que Lutero diz ali. Ele fala assim, vou abrir uma aspas aqui, como se eu estivesse citando. Eu ia ler ali, mas eu teria dificuldade de localizar, porque eu não marquei agora na mente. E Lutero vai falar o seguinte, eu devo ser mesmo muito desocupado, porque eu levanto pela manhã, lá para 5 horas, eu tenho que fazer isso, tenho que traduzir a Bíblia, tenho que escrever livros, eu tenho que atender a mesa, eu tenho que pregar às 9 horas, eu tenho que estar na reunião às 11, e vai assim, ele mostra o dia dele todo acabado, né? Todo cheio de coisa, né? Ele fala assim, eu devo ser mesmo muito ocioso, porque um arcebispo lá vai dizer, né? Vai chamá-lo de alguém preguiçoso, ocioso, ele tem vários títulos, né? É um porco que está na plantação de milho, outro vai dizer que ele é uma hiena, então cada um vai julgá-lo de uma certa forma, vai julgá-lo muito, esses títulos assim, e chamá-lo de um preguiçoso, ele deve ter muita coisa, faltando coisa por fazer, e ele vai mostrar que a educação que ele teve o colocava como uma pessoa muito envolvida, embora ele administrava bem o seu tempo, né? Tem um livro chamado A Mesa com Lutero, não sei se os irmãos conhecem, né? Os pastores conhecem. Então, vão ver lá os alunos discutindo com ele, como ele discutia as coisas. Tem algumas coisas bem hilárias lá.
mas era do seu tempo, ele era um camarada bronco assim, não é? No mesmo livro, olha só, alguém vai dizer assim, precisamos de um Agostinho ou um Lutero para nos falar novamente. Caso contrário, a luz da graça de Deus será não somente ofuscada, mas completamente extinta da nossa época. Ou seja, precisamos de personagens assim. E Deus, por certo, está levantando pessoas aí, vai levantar e vai escolher alguém mais para poder fazer com que essa luz não se apague. Então, eu vejo isso, viu, pastores? Né? Lutero é um homem do seu tempo. Ele observava tempo, momentos e épocas. Ele pegou aquilo para si e é agora. Porque à medida que ele avançava, é que ele foi vendo que tinha peso, não só o que ele estava falando, mas tinha também oportunidade de trazer para o seu público aquilo que a igreja precisava, porque ele critica a estrutura de poder da igreja. Então, não havia como sair fora dali. O irmão já citou lá, não é? Quando ele lia lá de John Wycliffe, então ele via a luta que ele teve, mas ele estava certo. Quando viu lá de John Huss, alguém foi criticar, né? Falando que ele... Aliás, criticar não, né? Tem um debate, porque ele precisava de confirmar se o que John Huss falava sobre a igreja era verdade. É um Eck também, não tem o prenome dele não. É um monge também. E ele vai falar, ele vai fazer o seguinte, você diz, esses livros são seus? Alguém vai dizer, né? Ele fala assim, esses livros são seus e o que John Huss disse é verdade? Você atesta isso? Aí ele vai fazer uma defesa. Assim, não só esses livros, mas os outros também. Aí ele abre um leque para o debate, porque alguém queria conduzir filosoficamente só aquela palavra, não é só aquilo ali. Mas eu disse, não, estes são, mas os outros também. Só que os outros eles não conheciam. Ele estava diante do rei, né, Carlos IV, não é? E é um homem de um poder muito grande. E ele falou assim, esses e os outros também. Então ele abriu o leque para justificar o seu discurso. O que ele estava defendendo não estava simplesmente baseado numa dedução pessoal, mas era uma prática, era dogmática aquela prática da igreja. Então Lutero é o homem do seu tempo. Ele abraçou isso e avançou na sua direção. Tem uma frase aqui interessante que ele vai falar, quando ele está falando com o rei, né, com esse príncipe Carlos, ele vai falar assim, príncipe não, imperador mesmo, né? Imperador Carlos IV, ele tinha ele é descendente de vários reis da Europa, então ele assumiu aquela posição ali por tradição. Então, quando ele vai conversar com ele fala o seguinte, o autor dele vai dizer que ele depois vai escrever o que ele pensou, ele fala assim, eu estou diante de uma majestade e um mísero monge, mas ambos, nós dois, seremos julgados pelo mesmo Deus, né? Então, é preciso aproveitar esse momento, né? Então, Lutero era um homem do seu tempo. Assim como John Wycliffe foi a estrela, né, da Reforma, diz alguns lá, né? Lutero, então, sem dúvida nenhuma, foi esse cisne aí que esvoaçou e trouxe exatamente aquilo que John Huss tinha falado. Teve algumas particularidades também que favoreceram, né, ir adiante, né, o contexto político ali, né, os príncipes que estavam interessados também nesse rompimento com a igreja de Roma, né, se eu não me engano, o príncipe Frederico ali, né, protege Lutero. Frederico da Saxônia, né? Tem até... O sábio. Chamado Frederico o Sábio. O Lutero foi até sequestrado, né? Ele foi sequestrado ali para ser poupado, né? Muito interessante essa história. Então, esse linhavo aí é muito importante, quando você falava também, então, estava anotado aqui que está no linhavo sociopolítico e econômico. Quando Lutero critica as indulgências ali, não é que ele faz aquela tese, ele dá aquela defesa da sua teologia em relação àquilo que a Igreja Católica prendia e obrigava as pessoas, ele trouxe à baila os dízimos e as ofertas, os obros que eram enviados para a igreja, que a igreja administrava, porque estava lá em manutenção de um poder, em uma reconstrução, não é? E ele exige ali no seu discurso por que o pobre camponês deveria ser tão assim exorbitantemente explorado na sua miséria, enquanto outros viviam sobejadamente na riqueza. Ele traz isso. Ele vai falar assim, por que tantos dízimos, né? tantas imposições financeiras em cima daquele que produz na terra que você não pode produzir a favor dela? Então, ele cria uma gama
de discussões que leva uma camada da sociedade a apoiar as suas ideias. E de mão, os príncipes, né? Os príncipes e os condes. Por quê? Porque a igreja exigia as trocas de terra, as vendas, por exemplo, de cargos eletivos, né? Na cúria, né? De padre para bispo, a posição de padre para bispo, digo, né? De bispo para cardeal, para arcebispo, isso era comprado. Era a favor de dinheiro. Então, por quê? O poder da igreja era tamanho que aquela personagem, enquanto padre, enquanto clérigo, ele exercia influência cá nas orações, nas celebrações das rezas, das missas. Ele chamava para si o poder como representante imediato da igreja, mas sabendo que o Papa, lá em Roma, era o representante imediato de Deus. Então, quando Lutero critica essa postura de que os cofres de Roma, da Santa Sé, estavam engordando, né, estavam cada vez mais portentosos, e o pobre vivendo na miséria, então ele percebe o seguinte: ele ganha, a afeição dos príncipes, de muitos, embora alguns queriam manter a tradição católica, e ganha a afeição também de muitos camponeses. Isso vai favorecer uma desestruturação da economia. Na verdade, isso aí os estudiosos vão mostrar, né? Tem outras vertentes, né? Da mudança, da alteração na política econômica do mundo europeu a partir dos discursos de Lutero. Tem uma dinastia, né? Eu estou falando do termo de dinastia, né? É uma tradição chamada os Fuggers, né? Pode ver lá na internet, tem um livro aqui de economia de Kenneth Galbraith. Ele vai falar sobre os Fuggers, os grandes banqueiros, né? Um dos grandes banqueiros, Jacob Fuggers, ele tinha financiamento lá na Basílica de São Pedro. E ele investe lá com uma promessa de que metade do que fosse rendido, ele não se intrometia nem em política, nem em religião. Ele queria dinheiro. Ele dá ensino para isso, né? Ele ensina isso. Está lá nos Anais da História mostrando. Um bom banqueiro não deve se intrometer com política, deve ser parcimonioso, bem caladinho. Quem quiser mexer com dinheiro, não dê opinião em política nem em religião, só em dinheiro. Então tem que ter foco. Isso aí é uma filosofia dos Fuggers. Então ele via na captação dos recursos da indulgência também um tanto de valores. E ele emprestava dinheiros. Aí a igreja critica, chamada usura, que é tirar juros daquilo que se empresta. E Lutero mostra que alguém seria justo trabalhar, porque dinheiro não se fabrica, não se inventa dinheiro, então deveria se trabalhar. E que o camponês seria justo em vender e ganhar e obter lucro por aquilo que ele vende, porque tem da trás. Tem todo um linhavo em cima disso, né? Não é uma vertente que nós vamos entrar agora, né? Mais tarde, Max Weber vai falar sobre essa questão, né? Da ética protestante, o espírito do capitalismo, e vai mencionar essa ética suscitada pela reforma, depois vem nos puritanos e até desencadear no mundo mais próximo de nós essa diferença que vai surgir aí quando Lutero mexe com isso. Porque Lutero mexe exatamente nesses pontos. A gente já começa a ver o quanto que a reforma mudou o mundo e não só a igreja, né? A gente vê aí, né, a ética aí... A influência é muito grande. Em relação ao dinheiro, ao lucro, né? A igreja condenava o lucro, e daí o Lutero e os reformadores vêm com essa teologia aí que vai dizer, né, que vai favorecer o ganho, e o mundo mudou mesmo, né? E na opinião do senhor, qual foi a principal, ou quais são as principais contribuições da reforma para a igreja, para o mundo, para a sociedade atual? Olha, eu vou ter que laçar braço, né? Eu sou enlaçar os braços, né? Ombrear com tantos outros. O que a gente vê, estaria repetindo o que vocês, pastores, pregam e ensinam, né? E que nos é de grande valia, de grande valor, é o conhecimento da Escritura, né? Que contribuição ele trouxe. Quando ele apontou as Escrituras como ponto de fé e de obras e de prática, né? Ele mostrou que a vida pessoal, o indivíduo, ela estaria bem amparada em crer e em praticar, porque é o princípio que ele adota lá, ele queria uma resposta para si, e na verdade isso se transfere para qualquer pessoa, né? Quer dizer, a partir do que se conhece das Escrituras, Escritura pelas Escrituras, sem nenhum ponto, né, de acréscimo.
Então, a partir daí, nós vamos ver que Lutero vai trazer à luz o que as Escrituras dizem, vai falar das relações individuais, a relação pessoal, a relação com a família, a relação com a sociedade e a carência que o mundo tem de uma fé que não é simplesmente um título de parede, não é um quadro, simplesmente ela exige ou aponta uma ação construtiva, entenda em vista o outro. O outro lado que Lutero vem trazer, que eu acho que é uma contribuição fantástica, mostrar a igreja, o quadro da igreja, que a igreja é o reflexo do indivíduo, ou seja, o que a pessoa é cá, o ajuntamento da igreja lá vai fazer com que ela tenha uma forma maior. Mas ele joga também, isso é também em contraposição. O que é a igreja também está refletida no indivíduo. Então ele mostra esse valor que a igreja teria de abraçar. Por isso ele critica tanto a igreja. Alguns vão chamar que ele queria, alguns vão pensar, né, que ele estava trincando, né? Um dos seus debatedores vai discutir com ele, é um humanista, e teme que ele fosse dividir a igreja. E ele vai mostrar que ele não queria dividir a igreja. Mas quando ele ostenta algumas posturas da teologia, ele vai dizer, não tem jeito, já está dividido, porque ele mexeu com o bolso. Ele vai dizer o seguinte, né? Ele mexeu com o bolso do Papa. Ele mexeu no bolso do Papa. Quer dizer, quando os príncipes começam a puxar para cá e deveriam investir na sua região, no seu império, e os condes, os duques, né, os reis, então ele dá uma abertura para que, na história, na econômica, vão chamar, né, a burguesia, né, a burguesia econômica, queriam uma economia livre, uma economia não presa à crendice, uma economia em que alguém poderia chamar de economia liberal, né? Então, comprar e vender com quem você quisesse, produzisse o tanto que quisesse. Então, diz que Lutero vai entrar nesse linhavo. Então, por esse lado também, Lutero vai contribuir muito para nós, né? Para qualquer um hoje. Hein, professor? Vale pensar também que Lutero ele não só contribui com a teologia, com a igreja, mas ele contribui com a educação também, né? E muitas pessoas não têm essa ideia, né? Rapaz, pastor, rapaz, desculpa o termo rapaz aqui, com todo respeito. Não, fica tranquilo que eu gosto, eu sou novo. Oi, moço. Olha só, rapaz. Veja bem, que coisa linda e maravilhosa. Você falou aí de um caso interessante, né? O que Lutero faz, nós sabemos disso, lendo, né? Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, não é? Então ele vai dar uma abertura, ele queria que as escrituras fossem lidas pelo povo. E ele vai facilitar a criação de universidades, vai ampliar escolas, ele vai se preocupar com essa educação. Você falou exatamente nesse quadro. Mas era preciso que a Bíblia estivesse na mão do povo, para o povo entender. A única forma do povo conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, é através da Escritura declarada. Me permita aqui, eu vou fazer aqui um apêndice, né? Até um entre aspas. Quando eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia a primeira vez, eu estava com 11 anos, sou de família tradicionalmente católica, né? Lá. Agora, muitos se converteram e mudaram. Já falei com vocês aí de um primo que ia ser padre, tem uma irmã dele que é irmã de caridade. Então, eu fui lendo a Bíblia e fui conversar uma vez com o padre. Eu estava ajudando como sacristão na igreja, ajudando, né? E falei com o padre que eu estava, Padre João, lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Aí falar com ele que eu estava lendo a Bíblia e falou assim, cuidado, senão você vai ficar doido, menino. Você não pode parar com isso, né? Vai ficar doido. Interessante. Assim, essa foi a expressão, cuidado. Isso aí fica. Mais tarde que eu fui entender, que eu fui me converter mesmo aos 20 anos, mas o Padre João falou assim, cuidado, senão você vai ficar doido. Não pode ler as Escrituras sozinho, não, né? Então a gente não pode ficar lendo sozinho, não. Então, Lutero faz isso. Ele traduz, manda publicar, né? Diz lá os autores aí, os escritores vão dizer que o primeiro livro que vai ser publicado, vai ser a Bíblia, depois da imprensa, né, de Gutenberg, não é? Mas Lutero faz isso anos depois, exatamente, né? Traduz a Bíblia para o alemão e favorece que todas as regiões, todas as vilas, todos os vilarejos, todas as escolas, ele manda abrir escolas, não é? E que as escrituras fossem lidas em casa. Interessante, um dos pontos aí, mais tarde, dos calvinistas, né?
é a leitura das Escrituras em casa, né? Nós crentes temos essa tradição, né, de ler a Bíblia, aquele culto diário, e tem sido esquecido, né? Não podemos esquecer isso não. Vocês pastores aí exigir que a membresia faça o culto doméstico com a leitura da Bíblia. Não é fazer uma citaçãozinha, não. Ficar escutando, desculpa aí, tá bom? Não vou fazer esse lado assim, né? Porque, às vezes, fica à vontade, professor, assim, tá? Fica à vontade. Vamos ler um hino aqui, né? Vamos assistir um hinozinho. Liga lá no YouTube, depois lê o hinozinho lá, assistir o hino. Não, irmãos, é pegar a Bíblia, ler a palavra, né? Quer dizer, o olho vai ver o que está escrito e ler em voz alta. Esse que é o grande ponto. Acho que lendo em voz alta, que é o grande tomo, não é? Quando se lê em voz alta, o seu ouvido ouve o que você está lendo. Nesse caso, ela vai para o coração, entendeu? Que é a palavra de Deus. Então, nós aqui em casa costumamos ler da Bíblia, vamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Nossos filhos foram criados assim, não é? É claro que na vida adulta eles decidem que, né, graças a Deus, são adultos, mas estão firmes na graça de Deus, né, firmes no trabalho do Senhor. Mas é preciso que leiamos a Bíblia. Para a gente já caminhando para a conclusão aqui, que conversa boa passa rápido, né? E a gente fazer uma aplicação à nossa realidade, né? A gente viu aí um pouco do contexto que Lutero encontrou, né? Que incomodou ele, levou ele à ação, e como ele fez isso. Eu queria trazer para a nossa realidade brasileira hoje, né? Se Lutero vivesse hoje, se Lutero fosse brasileiro, se Lutero fosse membro de uma de nossas igrejas, né? O que Lutero iria reformar ou gostaria de reformar na igreja brasileira, professor? Parece que a gente volta e acaba num ponto, né? Eu vou de vez em quando, eu tenho parentes que são pastores, né? E já assisti a culto nas igrejas deles, né, e tal. E de vez em quando eu vou a Belo Horizonte, eu assisto culto lá em alguma igreja de conhecido, né? Agora, nessa pandemia, está um ano aí, nós estamos assistindo culto, mas a gente tem mais ou menos uma visão dos cultos. E assisti há poucos dias, menino, um pastor até razoavelmente tradicional, ele usou uma frase seguinte, fala assim, né? Em vez da gente ficar com aquele culto formal, cantando um hino lá do século XVI, aí, quer dizer, aquele culto, aquele hino pesado, aquele negócio todo. Então, é preciso entender, ou nós buscarmos uma forma de atualizar a música, Aí eu fiquei um meio que, né? Aí eu nem sabia se ele cantaria que hino Castelo Forte é nosso Deus, porque foi composto no século XVI e ninguém se atreveu até hoje a mudar a autoria do hino. Dizem que foi Lutero que escreveu, que ele gostava de música também e mandava cantar, né? Ele compôs hinos, né? O mais famoso dele é o Castelo Forte, né? Que nós conhecemos, mas ele cantava salmos, né? Ele musicalizava salmos para incutir na cabeça das pessoas as escrituras, não é? Então, hoje, parece que está vendo uma vertente bem humanista, bem a título desse lado aí de fora. Vocês percebem isso aí. Os cânticos não têm conteúdo teológico. Se você for basear assim, vamos ver a lógica, né? Vamos dizer assim, a sistemática, né, do cântico. Pega a letra, então começa a olhar, conjugar ali, tema mais temas, então fica difícil, às vezes, admitir que aquilo ali iria ensinar alguma coisa. Então, nós vemos hoje canções assim, né? O outro lado, você falou, o que Lutero modificaria? Eu acho que ele está modificando, viu, o pastor aí, Guto, né, o Gustavo, mas o pastor Vinícius. Por exemplo, suscitar na cabeça de vocês esse apego, essa volta às Escrituras, é uma visão de lá, entendeu? Bem bereana, né? Vamos conferir nas Escrituras, não é? A atitude de Lutero foi aquela atitude dos bereanos. Vamos conferir as Escrituras, vamos ver se a Bíblia diz isso, né? Está na Bíblia, não é? Está na Bíblia. Aliás, isso foi uma das discussões lá, né? Olha, pessoal, o que não está na Bíblia a gente pode praticar. Ele falou assim, não, nós devemos praticar tudo o que está na Bíblia. Eles queriam praticar o que não estava. E Lutero chama, não, podemos praticar tudo o que está nas Escrituras. Então, essa volta à comunidade, à igreja, então precisaria de ser chamada a atenção. Essa influência do crente, onde quer que ele esteja, porque aquela frase, eu li uma frase ali que é bem parte, eu vou repetir.
Quer dizer, eu estou diante do imperador. Saber que tanto eu quanto ele vamos ser julgados pelo próprio Deus não é tempo para se perder, não é? Então, eu acho que ele falaria isso, né? Precisamos de ver que a pessoa com quem nós vemos ali pode ser a última vez que nós vemos, vamos conversar. Eu não sei se dá tempo para poder fazer lá, não 5 pontos, né, da Tulipe, lá da calvinista, mas os 5 pontos da evangelização, da salvação, das escrituras do pecado, e trazer a ponto da pessoa, você está salvo, você já crê em Jesus, chegar aquele pontozinho ali, não sei como faríamos isso, mas valha-nos Deus, precisamos fazer isso. Pode ser que algumas pessoas de perto de nós entrem na igreja hoje para assistir um culto e saem de lá, então vai para o boteco na frente, eu não consigo entender, desculpa dizer, mas eu já vi isso, eu usei o termo pejorativo, boteco, mas sai dali, vai para a pizzaria, chega lá, vai contar piada. Eu já vi isso muitas vezes, querido. Então as pessoas saem de um culto, pôs o pé 3 metros fora do templo. Ei, camarada, você viu lá, o Vascão perdeu? Parece que ele estava lá dentro escutando o jogo do Vasco, entendeu? E o Vascão perdeu, quer dizer, não aprendeu nada, não tem contemplação nenhuma, não tem introspecção nenhuma da palavra, entendeu? Sai dali, vai, ih, rapaz, você viu lá fulano de tal? Você percebe, não sei se vocês percebem isso, vai pôr no pé do lado de fora tudo que viu e ouviu, os cânticos que ouviu, a pregação que ouviu, ou a pregação não tinha o conteúdo necessário, não é? Qualquer vento leva o sermão, não é? Meu sogro falava isso, né? Qualquer vento leva o sermão, a pessoa não tem nada escrito no coração, então vê um vento, leva logo, vai embora. Então, mas não tem tido experiência. Então, mostra que lá há uma vacuidade na expressão. E cá fora não tem lugar para se firmar. Vamos para ali. Chega lá, vamos comer uma pizza? Rapaz, às vezes a gente sai de uma mensagem tão assim, nós começamos a conversar, mas a gente não tem papo, não tem assunto, né? Não tem assunto para conversar. Por quê? Porque se falar ali vai chocar alguém, ou está politicamente errado, esse é o termo aí tão vulgar hoje em dia, né? Não, aqui não é nem lugar para conversar sobre isso, agora é lugar para conversar outras coisas. Então as pessoas vão conversar se o Vasco ganhou, se o Vasco perdeu, se o Atlético fez isso, não fez aquilo, se o Flamengo ganhou, não ganhou, qual é o time, qual é o técnico, imediatamente, de mensagem nada. Então, é uma perda muito grande. Né? Pois é, o tempo está literalmente acabando. Temos 4 minutos aqui e queria desde já agradecer a sua presença aqui com a gente. O professor foi muito bom, né? Pena que o tempo é curto, né? Antes de passar a palavra para o professor se despedir, Vini, eu acho que o Lutero reformaria. Será que o Lutero reformaria as igrejas de parede preta aí do worship? Meu Deus. Tá difícil, não só essa, mas um bocado aí, né, cara? Um bocado aí, né? Tem um monte de igreja aí que se for ler um pouquinho lá das 90, só as 95:10, não precisa nem ler a biografia toda, né? Se pegar só as teses lá, vão ver que Lutero ia arrepiar os cabelos se estivesse aqui, né? Pois é. Professor, te agradecer. Quem sabe aí a gente continua essa conversa aí, né? Sobre a reforma, sobre outros fatos históricos. Meu sonho é ter uma série sobre biografias aqui no podcast, né? Biografias de personagens muito legal. Da história da igreja. Quem sabe aí mais para frente, né? Queria deixar o espaço para o senhor se despedir aí. Veja bem, você falou outro lado, interessante, né? Eu estava falando lá, as pessoas às vezes não têm um exemplo de vida de fé. Ou seja, as biografias, elas são tão importantes de ver quanto homens e mulheres passaram vida afora para testemunhar de Jesus. Tanto a sua experiência espiritual, quanto a sua luta existencial, né? A sua luta para poder chegar a uma conclusão de fé, mas também o seu trabalho, não é isso? A gente fica empolgado com isso. É preciso, sim, conhecermos biografias, né? Paulo diz que nós somos cartas abertas, então alguém está escrevendo sobre nós. Agora, tomara que alguém que venha escrever não fale somente da nossa fraqueza, né, nesse sentido, mas fale de alguém mais que nós podemos mudar e dedicar a vida. As biografias valem muito, temos que nos apegar. Elas não são superiores às Escrituras, mas elas confirmam as Escrituras, né? Aquilo que alguém decidiu, porque decidiu por Jesus ser cristão. Foi muito legal. Amém. Muito obrigado, viu, professor? Quem sabe, futuramente, a gente
vai ter outras oportunidades aí. Vini, valeu também. Vamos despedir dos nossos ouvintes. Queria mandar um abraço no coração dos nossos ouvintes. Um beijo no seu coração! Valeu, E gente. lembrem-se, lugar de dinheiro é na carteira, viu, pessoal? Depois dessa, só encerrando mesmo.